Durante décadas, a televisão foi um dos maiores meios de comunicação do mundo. Ela mostrou guerras, alegrias, tristezas e algumas vezes ela mostrou até demais. Momentos que ninguém esperava, o público acabou assistindo ao vivo. Muitas cenas bizarras, assustadoras que pareciam ser de um filme de ação, de terror. Eu vou te mostrar alguns desses casos hoje. Oi pessoal, meu nome é Camila Feinari, eu trago vídeos aqui no canal de True Crime, mistérios, acontecimentos reais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa o like. E bora pro vídeo de hoje. O Padre Voador. Em 2008, o Brasil parou, hipnotizado numa cena que parecia impossível de acontecer. Um padre preso, voando no céu, agarrado em milhares de balões. O nome dele era Adelier Antônio. Ele era muito conhecido como o Padre Aventureiro. O plano inicial era simples. Ele queria levantar voo com os balões de hélio, atravessar o interior do país e arrecadar fundos para uma campanha com o intuito de construir uma capela para caminhoneiros. Só que o que ninguém imaginava é que essa história ia acabar muito mal. Assim que decolou, ventos fortíssimos empurraram o padre em direção ao oceano. Ele subiu mais de 19 mil pés. Essa altura é considerada perigosa até para pilotos de aviões. Sem experiência, sem comunicação, ele tinha um GPS, mas não sabia usar. Não demorou muito, ele ficou completamente perdido. Os repórteres tentavam manter contato com o padre, os helicópteros tentavam acompanhá-lo, mas logo todo mundo perdeu o padre de vista. Ele simplesmente desapareceu no horizonte. Só 3 meses depois, pescadores começaram a achar restos de balões estourados pela costa. Um pouco depois encontraram um corpo flutuando no litoral de Santa Catarina. Era o corpo do padre. A TV transmitiu todo o processo, desde o padre sentando, colocando os equipamentos, os balões já inflados, ele voando para o céu e ele sumindo, e essa cena se tornou muito icônica, muito forte saber que aquelas eram as últimas imagens do padre. O que é mais triste ainda é saber que ninguém impediu, porque apesar de ser uma causa muito nobre, era meio óbvio que isso poderia dar muito errado. O homem incendiário ao vivo. Em 2014, um incêndio destruiu uma casa lá em Maryland, nos Estados Unidos. Logo a imprensa chegou para cobrir tudo, já tinham 70 bombeiros no caso, lutando contra as chamas. Really fierce. Take a look at the siding of this home just burnt to a crisp. E no meio daquilo tudo, chegou um homem inesperadamente na frente das câmeras, confessou algo muito sinistro. I set it on fire. O nome dele era Carlos e ele admitiu que colocou fogo na casa de propósito porque ele estava frustrado com as tentativas de pedir ajuda às autoridades e ninguém dava atenção para ele. Ele simplesmente descreveu tudo com detalhes ali na frente das câmeras. O Carlos foi preso ali no local mesmo e a confissão dele foi transmitida ao vivo para todo mundo que estava assistindo naquela hora. I just poured gasoline on the floor, set it on fire and went to buy a drink and came back. O público ficou completamente em choque, principalmente porque isso poderia ter acabado com uma tragédia imensa: o assalto no torneio de pôquer em Berlim. Em 2010, um torneio de pôquer muito famoso estava sendo transmitido ao vivo. Infelizmente, ele virou cenário de um crime, no mínimo, cinematográfico. Eles reuniram os melhores jogadores de pôquer da Europa num hotel de luxo lá em Berlim. Mas de repente o som das risadas e conversas foram substituídas por gritos. 4 homens mascarados e armados invadiram o salão, anunciando o assalto. As câmeras capturaram tudo. Off the table when 4 masked men shouted robbery and stormed the Berlin Hotel ballroom. Algumas pessoas tentaram fugir, outras se jogavam no chão, todo mundo desesperado, gritando. Os ladrões levaram $250 mil em dinheiro vivo, mas eles cometeram um agafe, no mínimo, idiota, porque um desses assaltantes tinha participado desse torneio antes. Obviamente, ele foi reconhecido. Não demorou muito, todos eles foram presos. Mesmo com o final feliz, esse caso foi muito famoso porque foi registrado do início ao fim, quando as pessoas menos esperavam, até depois, como foi a reação de todos ali durante o assalto. Mas que bom que teve um final feliz. O Homem do Tanque. Em 1995, o público de San Diego viu ao vivo um homem simplesmente dirigir um tanque militar no meio da rua. O nome dele era Sean Nelson. Ele já era um veterano do exército e sofria de depressão. Ele simplesmente invadiu a base da Guarda Nacional, roubou um tanque de 57 toneladas e saiu dirigindo. Como você pode imaginar, é muito difícil parar um tanque, então a polícia teve muita dificuldade para parar ele. Ele esmagou carros, destruiu postes, atravessou muros e isso tudo estava sendo transmitido ao vivo. Depois de 20 minutos de pura destruição, o tanque ficou preso em um canteiro. Foi então que os policiais aproveitaram a oportunidade, subiram, abriram a escotilha e finalizaram ele com um único tiro. A transmissão foi finalizada logo em seguida, mas infelizmente muitas pessoas já tinham assistido aquilo tudo. O Menino do Porão. Em 2012, uma equipe de reportagem local, lá em Detroit,
fazia uma cobertura sobre despejos de aluguel. Enquanto eles entrevistavam um pai de família, a polícia simplesmente chegou, invadiu a casa e entrou no porão. Lá no meio de caixas e um colchão velho, eles simplesmente encontraram o filho daquele homem que já estava desaparecido há 11 dias. Reports that your son has been found in your basement. O menino, chamado Charlie, estava assustado e pálido. A mãe achava que o filho tinha sido sequestrado, mas na verdade ele só estava preso no próprio porão de casa. O mais perturbador de tudo é que, enquanto o filho chorava no porão, o pai estava lá em cima, fazendo uma reportagem e fingindo que se importava muito com a situação. A cena toda foi transmitida ao vivo e chocou toda a população dos Estados Unidos. Não sabemos qual era a intenção desse pai de esconder esse menino lá por tanto tempo, mas aparentemente ele não planejava tirar o filho dele de lá. O assassino da vizinha. Em 2011, lá em Macon, na Geórgia, alguns repórteres estavam investigando e entrevistando moradores da região sobre o desaparecimento de uma jovem estudante de direito chamada Lauren. Entre um dos entrevistados estava Steven McDaniel. Ele era colega de faculdade dela. Ele parecia nervoso, mas ele estava bem cooperativo. Was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. Até que a repórter soltou informação. Encontraram um corpo perto do prédio. Naquele instante, Steven parou de respirar. Ele ficou travado, imóvel e encarando o chão. A câmera continuou gravando enquanto ele simplesmente entrava em colapso. Alguns dias depois, a polícia confirmou que Steven era o culpado pelo assassinato de Lauren. Ele tinha feito aquilo tudo, separado o corpo dela e escondido no lixo do prédio. Essa entrevista se tornou simplesmente uma das mais perturbadoras já gravadas. O mais estranho é pensar que ele aparentemente achava que ela não seria encontrada. O comediante que faleceu no palco. Tommy Cooper era um dos maiores comediantes britânicos. Isso em 1984. Durante uma apresentação transmitida ao vivo, Tommy começou a tropeçar, andar meio estranho e rindo de si mesmo. Ele chegava a cair no chão e gargalhava, e as pessoas gargalhavam mais ainda porque todo mundo achava que aquilo fazia parte do show. Mas infelizmente, Tommy naquele exato momento estava sofrendo um infarto fulminante. Pensei que algo devia estar errado e minha esposa disse que não, pois teriam cortado, e eu disse que não, é mentira. Tommy ficou deitado no chão imóvel, enquanto o público inteiro aplaudia como se fosse tudo parte do show. Quando finalmente perceberam o que estava acontecendo, eles cortaram a transmissão, mas aí já era tarde demais e eles tinham simplesmente registrado um infarto fulminante ao vivo. Muitas pessoas ficaram perturbadas com tudo que tinha acontecido, tanto as que assistiram ao vivo, quanto as pessoas que estavam lá na plateia assistindo o show. O desastre do ônibus espacial Challenger. Em 1986, milhões de pessoas assistiam muito animadas o lançamento do foguete Challenger, inclusive crianças que estavam na escola. Era uma missão simplesmente histórica, a primeira professora a ir ao espaço. Mas infelizmente, apenas 73 segundos depois da decolagem, o ônibus espacial simplesmente explodiu no ar. I have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms. A imagem rapidamente percorreu o mundo inteiro. A NASA logo em seguida cortou a transmissão, mas aí já era tarde demais e todo mundo tinha assistido aquele desastre acontecendo. O desastre obviamente marcou a população inteira e levou a uma reformulação de como eram feitos esses lançamentos. O repórter sob ameaça. Durante uma reportagem ao vivo em Los Angeles, um homem simplesmente invadiu a transmissão no estúdio da emissora KNBC e simplesmente colocou uma arma na cabeça do repórter Gary Stallman. Ele exigia que o Gary lesse um manifesto que ele tinha escrito num papel. O repórter, obviamente, tremendo muito, obedeceu e o público assistia simplesmente atônito, não acreditavam naquilo que estava acontecendo. Nicest things about shopping by mail order. Pardon me? What is this? Quando Gary acabou de ler o recado no papel, o criminoso largou a arma. Foi quando todos perceberam que ela era de brinquedo e ele se rendeu. O vídeo foi reproduzido uma única vez e depois disso ele foi banido por ordem da emissora. E você conhece algum caso onde aconteceu algo muito absurdo ao vivo? Bom, eu sei mais alguns casos, inclusive aqui no Brasil, e vou trazer na parte 2. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, curte e me segue aqui para poder trazer mais vídeos como esse. Red, the gunman placed the gun on the desk and Anchorman John Beard